Bom, feito isso, nós vamos passar para o cálculo das forças que são causadas pelo prisma de pressão, mas é importante que a gente faça um desenho aproximado do prisma de pressão sobre as partes que estão em contato com a água e com o óleo nessa barragem, certo? Então, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer o desenho do prisma de pressão nessa barragem. Sabemos que a pressão no ponto O vale zero, que a pressão no ponto A ela é diferente de zero, né? Então, deixa eu só apagar aqui, que eu queria uma linha bem retinha. A pressão no ponto A é uma pressão diferente de zero, né? Então, o ponto A ele está sujeito a uma pressão PA, conforme nós calculamos aqui, ó. Então, esse prisma de pressão vai resultar no seguinte, um valor que é zero na região do ponto O e esse valor ele vai ser diferente de zero no ponto A. Vou desenhar, por exemplo, aqui assim. Certo? Então, esse é o prisma de pressão de 0 a A. Agora, de A até B, o que acontece com o prisma de pressão, pessoal? Ele pode seguir a mesma inclinação que ele seguia de 0 até A? Ele pode Não, porque a densidade é diferente. Assim, ele pode ser assim, seguindo a mesma inclinação, assim, ó. Ele está seguindo a mesma inclinação do anterior, ele pode? Não. Não pode, ele tem que ser mais aberto. Por que ele tem que ser mais aberto? Porque embaixo nós temos um fluido que é mais denso, e é a água, certo? Então, o fluido de baixo, que é a água, ele é mais denso do que o fluido de cima, que é o óleo, que vai abrir mais o nosso prisma de pressão. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu vou dizer que nós temos aqui, ó, uma força F1, essa força F1, vou até desenhar com um verde um pouco mais escuro para ela destacar melhor, tá? Essa força que nós vamos chamar aqui de F1 é uma força decorrente apenas do trecho triangular de cima desse prisma. Tá bem, pessoal? Então, ela é causada apenas por esse trecho. Lógico que a gente teria uma outra força na parte de baixo, mas essa parte de baixo eu vou dividir em dois trechos. Um trecho que é retangular, esse trecho aqui, ó, certo? Então, um trecho que é um trecho retangular com outro trecho triangular. Porque o que nós temos é um trapézio. Um trapézio nós estamos somando a área de um triângulo com a área de um retângulo. É o que nós estamos fazendo aqui, certo? Então, no trecho triangular, mais escurinho aqui, nós vamos ter uma força F2. Mas a força F2 ela tem uma vantagem. Vamos raciocinar, pessoal. Aonde está aplicada a força F1? Onde que a força F1 está aplicada? Vocês já conseguem dar essa resposta. H sobre 3? H sobre 3, medida a partir de A. O A, 2/3 de H, medida a partir de O. Né? Então, ela estaria situada aqui, ó, essa distância H sobre 3, medida a partir da base, que é o ponto A, ou 2/3 de H, medida a partir do ponto O. Então, eu sei aonde está a força F1. Se eu divido a força causada pelo trapézio, que seria toda a parte de baixo, em duas forças, uma causada pelo retângulo e outra causada pelo triângulo, eu sei onde está a força causada pelo retângulo. Onde que ela está? No meio, na metade da altura H. Isso, exatamente no meio aqui do nosso retângulo, certo? Essa força eu vou chamá-la de F2, porque ela é causada exclusivamente pela porção retangular do prisma, tá? E teremos uma outra força F3. Essa força F3, ela está aplicada aonde? H sobre 3. H sobre 3, medida a partir do ponto B. Então, quando eu divido o nosso prisma em três partes, eu estou localizando em cada uma dessas três partes forças onde eu já sei onde elas são aplicadas, certo? Então, é isso que nós estamos fazendo aí. Então, eu sei onde está aplicada a força F1, eu sei onde está aplicada a força F2 e sei onde está aplicada a força F3. Tudo bem, pessoal? Qual é a força causada só pela parte de baixo do prisma? F2 mais F3. Qual é a força total causada sobre o talude de montante? F1 mais F2 mais F3. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora no nosso talude de jusante, onde a gente tem uma camadinha que é pequena de água, né? Uma lâmina de água aí de meio metro apenas, mas que vai causar sobre esse talude uma certa pressão. Como que vai ficar o prisma de pressão aí, pessoal?
nesse talude de jusante, nesse pequeno pedaço do talude de jusante? Quanto vale a pressão lá na superfície da água, aqui nesse ponto? Zero, essa é a pressão atmosférica, certo? E aí, ó, nós vamos puxar o diagrama, porque a pressão aumenta com a profundidade, e teremos aqui no ponto C um valor de pressão, que seria a pressão máxima situada a montante. Então, esse é o nosso prisma, máximo situado a jusante, tá? Então, esse é o nosso prisma de jusante. O prisma de jusante, ele vai calcular, ele vai causar sobre o talude de jusante da barragem uma força que nós vamos chamar de F4, que é perpendicular ao talude, certo? Então, nós temos aqui uma força F4, que é perpendicular ao talude de jusante da barragem. Para calcular a F4, a gente ainda precisa de uma grandeza aqui, que nós vamos chamar de... Deixa eu mudar aqui um pouquinho a cor, isso aqui. Nós vamos chamar de A, que é essa distância aqui, ó. Essa distância desde a superfície livre, seguindo a parte inclinada até a base da barragem jusante, tá? Essa distância aqui nós vamos chamar de A. E eu pergunto para vocês, dá para calcular o A com o que nós já conhecemos aí? Esse valor aqui de A. Ó. Quanto que ele valeria, pessoal? Existe uma relação dele com o HJ, certo? Ó, o HJ ele é maior ou menor do que A? Menor. Menor. O A é a hipotenusa do triângulo, o HJ é um cateto, certo? Então, o A ele é calculado como sendo HJ dividido pelo seno do ângulo alfa. Nós já fizemos isso em exercícios passados, no exercício passado, tá? Então, veja que essa distância daqui até lá embaixo, no vertical, é HJ. Portanto, a tangente do ângulo alfa é igual a HJ sobre A. E aí, A é igual a HJ. Falei errado, tá? Então, deixa eu repetir aqui meu raciocínio. Essa distância aqui, sendo A distância vertical é HJ, o seno do ângulo alfa, não a tangente, como eu havia falado antes, o seno do ângulo alfa é igual a HJ sobre A, portanto, A é igual a HJ sobre o seno de alfa. Então, nós temos condições também de calcular esse valor aí de A e, consequentemente, de calcular as forças. Então, nossa próxima passagem vai ser justamente um cálculo dessas forças, dessas 4 forças que atuam lá sobre o talude de montante e o talude de jusante da barragem. Quanto vale F1, pessoal? Vamos agora utilizar o conceito de prisma de pressão. F1 é igual ao volume do prisma de pressão. Mas de qual prisma? Do prisma triangular de cima. E qual é o volume? A área da base vezes a altura sobre 2, vezes a profundidade dessa barragem. Seria aquela distância de uma ponta até a outra da barragem, de uma ombreira até a outra. Essa informação não foi passada para a gente. Então, todo o nosso cálculo vai ser feito naquela velha faixa, o desenho ficou torto aqui, naquela velha faixa de 1 metro de largura de barragem. Então, vou mudar aqui para alaranjada, para a gente desenhar isso. Nosso cálculo vai ser um cálculo feito naquela faixa de 1 metro de largura de barragem. Só que, logicamente, estamos trabalhando lá do lado de dentro, né? Lá do lado de dentro da barragem, na parte que está em contato com a água, né? Com o fluido, com água e óleo, né? Então, ó, nossa área A vai ser aquela área que vai ter 1 metro de largura, certo? Então, vamos deixar isso aqui registrado. Esse 1 metro seria essa dimensão aqui da área A. Aquele L, né? Que a gente vem trabalhando aí nos outros exercícios. Então, todo o cálculo ele vai ser feito por metro de comprimento da barragem. Tudo bem, pessoal? Então, vamos calcular o valor de F1 seguindo o conceito de prisma de pressão, de acordo com o conceito de prisma de pressão. Ele é igual à área frontal do triângulo. Essa área frontal vale a base. Quanto vale essa base aqui? PA. É a pressão no ponto A, tá vendo? A base do prisma aqui não é igual a PA, certo? Então, F1 é igual a PA vezes a altura é a distância de A até O. De A até O. Essa altura vale quanto? HO. Né? O H0, né? HO, H0 sobre 2.
essa é a força, lógico que a gente ainda precisa aqui vir multiplicar por 1. Eu vou sempre deixar o 1 multiplicando para lembrar que nós estamos fazendo o cálculo por esse L igual a 1 metro, por metro de comprimento de barragem. Tudo bem? F1 calculado. Vamos calcular outra força aí, ó. A F2. Dá para calcular a F2? Vamos calcular? A F2 agora é a força estritamente da parte retangular. Então, ela é igual ao volume do prisma retangular. Então, é esse valor aqui que vale quanto? Que é igual a esse de base, né? Esse valor aqui vale quanto? PA. Tá vendo? É o valor de PA. Então, vale PA. Vamos ver isso aqui. Vezes essa distância vertical de A até B, vale HA, vezes HA, vezes 1. Para lembrar que o cálculo é feito por uma faixa de 1 metro de comprimento. Tá? Então, F2 também calculado com tranquilidade. Vamos calcular a força F3. Calcular a força F3 aí. A força F3, ela vale quanto, pessoal? É a área do prisma de pressão triangular da base. Quanto vale? Quanto vale essa base? Esse ponto vai daqui até aqui. Daqui até aqui. Quanto vale? Pressão de PB menos PA, concorda? PB menos PA, né? Porque o PB é a pressão toda sobre o ponto B. Mas eu quero só esse pedacinho, ó, daqui até aqui. Então, esse pedacinho vale PB, que é total, menos PA, o valor ali do retângulo de cima. Então, F3 ela vai ser igual à base, que é igual a PB menos PA. Certo, pessoal? Tudo isso vezes HA, base vezes altura, né? E ainda dividido por 2, porque agora é um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Então, vezes HA dividido por 2, tudo isso multiplicado por 1, para lembrar que é aquele cálculo por unidade de comprimento de barragem, tá? Tranquilo aqui? Vamos fazer o cálculo sobre o talude de jusante agora, o valor da F4. Componente de força F4 que vai atuar lá no talude de jusante, F4. Certo? Quanto vale F4, pessoal? Base, essa base vale quanto? PC, né? Vezes a altura vale A, dividido por 2. Tá? Então, é igual a PC, vezes a altura, que é A, dividido por 2, tudo isso vezes 1, tá? O que nós vamos notar aqui é o seguinte, ó, quando a gente pega a força F1, F2 e F3 e somamos essas forças, certo? Então, se nós pegarmos F1 mais F2 mais F3, o que é a soma dessas forças, pessoal? É a resultante da força sobre o talude de montante da barragem, certo? Então, essa seria a força resultante no talude de montante. Força resultante, vou pôr aqui a montante, um Mzinho aqui para lembrar que estamos falando do talude de montante, tá? Agora, quando a gente verifica o talude de jusante, qual é a força resultante? É a própria F4, ela é a única que atua lá, porque não existe outro fluido atuando ali, somente a água, certo? Então, a força total que atua sobre o talude de jusante é F4. Essa é a força resultante sobre o talude de jusante. Um Jzinho aqui. Dúvida daqui, pessoal? Bom, o que nós podemos também fazer, em termos de cálculo de força, é calcular o peso dessa barragem, certo? Porque nós conhecemos aí a densidade do concreto, então nós também podemos calcular o peso. E dessa maneira, nós vamos também seguir o raciocínio, calculando o peso em duas partes, a parte retangular e a parte triangular. Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque eu sei onde essas forças são aplicadas. Mas aí você pode me perguntar assim, mas eu quero calcular, eu calculo a área do trapézio, eu estou vendo que o maciço da barragem é um trapézio, eu calculo a área do trapézio e calculo o peso a partir dessa área do trapézio. Pode fazer? Pode fazer também.
Mas em alguns problemas que vão exigir cálculo de momento dessa força, não é esse o problema que nós vamos resolver, tá? Nesse problema nós não precisamos calcular o momento da força-peso, mas vai existir algum tipo de problema onde o cálculo desse momento ele é importante, que são problemas de tombamento. Deixa eu fazer um breve esquema aqui para vocês. Existe um problema clássico para barragem de concreto, que é aquele problema que pede assim para você calcular qual é a base que essa barragem terá, o tamanho que essa base de barragem tem que ter, levando em conta que o reservatório tem água a uma certa altura H. Certo? Qual é o tamanho de base que essa barragem tem que ter? Aí o que a gente faz? A gente vem e calcula a força decorrente da água, uma força que vai dar aqui, vou chamar essa força de F, tá? Aí a gente calcula a força decorrente do peso dessa barragem. Logicamente que a força decorrente do peso dessa barragem ela vai ficar na dependência desse valor aqui que a gente não conhece. E nesse sentido é importante a gente dividir em retângulo, onde a gente tem um peso P1, e na parte triangular, onde a gente teria um peso P2. E aí, pessoal, nós vamos fazer o momento dessas forças, de todas elas, da F, da P1 e da P2, em torno desse ponto, ó, que é o ponto em torno do qual a barragem pode tombar. Imagine que se essa base for pequenininha demais, o que pode acontecer com essa barragem? Ela pode tombar. O momento aqui vai levar ao tombamento dessa barragem. Ele vai girar em torno desse ponto, ele vai surgir a barragem aqui, a barragem vai fazer isso aqui, ela vai tombar. Entendeu? Certo? Então, nesse problema, é importante o peso, porque é justamente o peso que segura a barragem, que é o peso que vai combater o momento causado pela força da água, a força F. Tá? E para a gente localizar a força-peso, essas duas componentes da força-peso, porque a gente precisa do momento delas, né? É melhor dividir em retângulo e triângulo, porque assim a gente consegue localizar exatamente a posição dessas duas forças. Esse não é o problema nosso aqui, nosso problema é outro, mas vamos já partir para esse princípio de dividir a força-peso da barragem em duas componentes. Uma componente que vai ser uma componente resultante apenas da parte retangular, vamos chamar essa componente da força-peso aqui de P1. Então, isso aqui não tem nada a ver com a água, é o peso da barragem, do maciço, tá? E uma outra força aqui que nós vamos chamar aqui de P2, a força da parte triangular apenas, tá? Deixa eu melhorar aqui. A borracha está muito grossa, um pouquinho. P2. Até aqui está tranquilo, pessoal? Muito bem, então vamos calcular P1 e P2. Quanto que vale P1, pessoal? Um maiúsculo aqui, ó, peso da barragem. Olha, a força causada, que resultante do peso do concreto, é o peso específico do concreto vezes o volume do concreto. Certo? Então, seria o peso específico do concreto vezes o volume do concreto na primeira porção, que é a porção retangular. Então, quanto vale o peso específico do concreto, pessoal? É a massa específica do concreto vezes o G, a aceleração da gravidade. A massa específica do concreto, ela vale a densidade do concreto vezes 1000, e aí eu multiplico por G para ter o peso específico do concreto, tá? Agora o que nós vamos calcular é o volume do concreto. O volume do concreto seria essa área retangular vezes L, só que o nosso L vale quanto? 1, porque nós estamos fazendo o nosso cálculo por unidade de comprimento da barragem, tá? Então, quanto vale essa área retangular aqui? Bzão vezes a altura da barragem, tá? Então, vamos anotar isso aqui, ó. Isso aqui é igual a Bzão, que seria a largura da crista, vezes a altura total da barragem. Tudo isso vezes 1, para lembrarmos que a gente tem aquele cálculo feito por metro de comprimento. Dessa mesma maneira, nós vamos calcular a força-peso P2 na parte triangular da barragem, que é igual ao peso específico do concreto vezes o volume de concreto na parte 2. Isso aqui é, portanto, igual a ΔC vezes 1000 vezes G. E agora sim a gente precisa calcular a área desse triângulo aqui, ó, o maciço da barragem. Vale base
Bzinho vezes a altura da barragem, H bar, dividido por 2, certo? Então, isso aqui vezes o Bzinho, por isso que a gente precisou calcular o Bzinho lá em cima, né? Vezes o H bar, tudo isso aqui dividido por 2. Vamos lembrar que ainda tem o 1 multiplicando, porque é aquele cálculo por metro de comprimento da barragem. Dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Vamos lá. Então, quanto vale o peso da barragem? O peso da barragem. Peso da barragem. Peso da barragem vale P1 mais P2. Dessa maneira, nós conseguimos calcular todas as forças que atuam no sistema, tanto as forças causadas pelos fluidos, água e óleo, a montante e a jusante, e a própria força do peso da barragem, o peso próprio da barragem, tá? Nós vamos passar agora o nosso programa para iniciar o VBA, para que a gente depois, futuramente, possa calcular o ponto de aplicação dessas forças também. A gente fecharia o exercício assim. Mas já vamos migrar agora para o Visual Basic for Applications, para a gente aprender a extrair resultados das nossas planilhas.